Sejam bem-vindos! Estamos começando o nosso primeiro workshop em parceria com a Sintropia, para hoje discutirmos uma temática que é extremamente importante. Nós vamos pensar juntos como a inteligência artificial pode ser uma aliada na prática clínica do psicólogo. E, dentre tantas possibilidades que a IA pode atuar, está relacionada a uma área que, para nós psicólogos, é sempre um pouquinho angustiante, né? Que é manter a organização dos nossos prontuários. Sabemos que é uma atividade que é de grande responsabilidade, mas que exige tempo, exige organização e exige principalmente conhecimento sobre o que é necessário compor este prontuário, o que nós precisamos manter ali de informações ao longo de todo o processo terapêutico, que precisam não fazer parte desse prontuário também, e como a IA pode nos ajudar neste processo todo, e isso é muito importante. A nossa formação, muitas vezes, acaba sendo falha nesse processo, né? Então, que bom que hoje nós temos recursos e temos profissionais dispostos a virem contribuir conosco. Então, nesse primeiro momento, nós vamos entender, porque precisamos partir do conhecimento, para que então possamos contar com a inteligência artificial. Por quê? O psicólogo continua sendo o responsável por analisar criticamente aquilo que a IA nos oferece de auxílio. Então, o psicólogo vai ser a ponte entre o que a IA oferece e, de fato, a utilidade daquele conteúdo para a prática clínica. Nós é que fazemos esse encaixe entre o que a IA nos oferece e a prática clínica, a necessidade do nosso paciente, e também aqui nesse caso, aquilo que o nosso prontuário precisa manter. Então, para que sejamos críticos, ou seja, para que você tenha condições de olhar o que a IA gerou e verificar, puxa, eu acho que eu posso acrescentar aquela informação, tem mais uma questão que meu paciente falou, eu acho importante registrar isso, vou dar mais ênfase nesse aspecto, preciso detalhar um pouco mais ou não. Somos nós que fazemos esta análise crítica, somos nós que selecionamos as intervenções, os planos de ação, somos nós que conduzimos o processo. Então, nós precisamos entender os fundamentos teóricos, tanto do processo terapêutico, e aqui, claro, do prontuário que precisa acontecer, para que, então, a IA venha trabalhar como um auxílio, como um copiloto, né? Mas nós sempre precisamos fazer essa avaliação crítica para manter ajustado, bem alinhado, aquilo que a IA produz com a realidade ali da prática clínica também. Então, para começarmos a entender o que precisa conter no prontuário, o que é o prontuário, e como nós podemos mantê-lo atualizado ao longo do processo terapêutico, quero chamar a Alexandra. A Alexandra, ela é advogada da Sintropia, mas ela também está concluindo a formação em psicologia e está imersa, né, no universo da psicologia, e Muito. ela vai contar para a gente aí um pouco sobre toda essa parte legal, né, daquilo que faz parte da nossa obrigação. Ali, seja muito bem-vinda, fique à vontade. Muito obrigada. E prazer estar aqui com vocês, pessoal, nesse sábado, pelo menos aqui em Porto Alegre está completamente ensolarado, então está um dia lindo. E, bom, assim, até a gente estava conversando antes de abrir aqui, né, o quanto o prontuário, ele acaba sendo um documento que a gente aprende muito pouco na faculdade, e, na verdade, eu enxergo esses dois cenários, né? Aquela pessoa que ela se forma e ela tem a sorte de ter um bom supervisor que ajuda ela a organizar esses documentos e aí a gente fica protegido. Ou muitas vezes a gente sai da faculdade e aí precisa tentar descobrir o que é o prontuário, como é que eu vou fazer esse documento, o que precisa ter, o que não precisa ter, porque realmente assim, e aí, né, outras profissões da área da saúde, elas acabam tendo esse suporte de ético, né, jurídico, sobre o que tem que ter nesse documento muito mais,
porque obviamente a gente tem, como a medicina e outras profissões, elas são muito mais antigas, então elas carregam muito mais tempo de cancha, muito mais tempo das pessoas, enquanto pacientes, descobrirem possíveis direitos, né? E aí muitas vezes a gente entra nesse processo de responsabilização, e aí a profissão tenta, de uma forma a proteger, né? E sempre de uma forma repressiva aquela demanda de processos, e aí a gente reorganiza, né? A psicologia ela ainda está numa fase muito inicial nesse sentido, né? Nessa onda assim da psicologia sendo visto mais como uma profissão que está ali falando de direitos, de deveres profissionais, a gente vê um aumento de processos, e aí a gente vê essa reorganização também sobre o que precisa ser visto de forma preventiva para proteger. Então, muito legal a gente estar aqui, né, tendo esse espaço para conversar sobre prontuário, porque não sei se em algum momento vocês já se depararam com alguma dificuldade, então, bem bacana a gente poder estar conversando. E aí, eu sempre gosto de começar, né, essa conversa com um choque, talvez, para grande parte dos profissionais, né? O prontuário, ele não é um documento que é trazido pela resolução do conselho, tá? Ele é um documento legal, ou seja, quem vai nos dizer o que é o prontuário é a lei brasileira. Tá? Então, a gente precisa seguir toda uma orientação, né? Eu gosto de fazer uma analogia, tá? Vamos pensar que a legislação brasileira, ela é a minha xícara, né? Que dá a sustentação sobre o que é o prontuário, e o líquido, né? Aquele conteúdo que ele vai ser específico da medicina, da psicologia, se ele é café, se ele é água, se ele é refrigerante. Aí a gente vai estar falando das resoluções, teorias e técnicas, mas a xícara, ela é a mesma, né? E quem vai trazer isso é a lei brasileira. Então, né, choque às vezes que acontece. O prontuário, ele não é um documento que precisa ser armazenado por 5 anos. Ele é um documento que precisa ser armazenado por 20 anos, né? Porque a gente precisa seguir a lei brasileira nesse sentido. Então, quando, né, eu gosto de analogias, eu acho que elas nos ajudam muito a entender sobre o prontuário. Então, eu gosto de dizer que o prontuário, ele nada mais é do que um livro, né, com vários capítulos que, numa cronologia de início, meio e fim, vai contar a história do atendimento e do tratamento do paciente, tá? E aí, dentro desses capítulos, a gente vai ter o quê? A identificação completa do paciente, né? Porque esse paciente, ele, para poder utilizar esse documento que é de direito dele, que é um dever do profissional, ele precisa estar muito bem descrito quem é essa pessoa, né? Então, nome completo, CPF, endereço, esses dados, eles precisam estar constando nesse documento. A gente também vai ter a área ali que é da evolução, que grande parte dos profissionais conhecem o prontuário como sendo unicamente a evolução, mas não, é uma parte importante do prontuário, né? A avaliação da demanda e definição dos objetivos de trabalho, o que eu estou avaliando naquele caso, né? Porque isso também, essa avaliação, ela também vai servir para a linguagem, como é que eu vou adequar a minha linguagem àquele paciente, né? O que eu vou estar trabalhando, e as definições de trabalho, ela também é um fator ético profissional, então eu preciso estar descrevendo os objetivos daquele meu trabalho, isso vai seguir ali uma obrigação também que é prevista no Código do Consumidor, tá? Eu preciso explicar para o paciente o que ele está fazendo ali, qual é o nosso trabalho, né? Como é que o nosso trabalho vai se desenvolver, ele tem esse direito, e o local em que a gente vai guardar essa informação é no prontuário, tá? E aí, né, quando a gente vai pensar nas evoluções, o que é as evoluções, né? As evoluções dos atendimentos nada mais vai ser do que o local, né, esse capítulo do prontuário, em que a gente vai estar falando sobre o desenvolvimento que é feito em cada sessão, tá? Então, justamente, né, esse local, que é a evolução dos atendimentos, a gente vai seguir alguns critérios objetivos de conteúdo. Então, sempre cuidar, né, as evoluções, e a gente estava falando antes aqui, né, Ana, que muitas vezes a gente vê profissionais fazendo livros, né? Ter um cuidado, porque o prontuário, ele precisa ser objetivo, ele precisa ter uma clareza, porque lembrando,
se o prontuário é um documento de direito do paciente, ele precisa ter a clareza sobre o conteúdo que está escrito, né? Ele precisa compreender aquele livro que ele está lendo, porque senão ele não vai conseguir fazer esse uso adequado, e se ele precisar utilizar no judiciário, em algum outro contexto, também vai ficar difícil essa comunicação, tá? Então, pensando no conteúdo, né, das evoluções, a gente tem que ter o trabalho feito em cada sessão, os procedimentos, condutas, técnicas utilizadas, as anotações importantes interligadas aos planos terapêuticos, e aí é claro que a gente vai explorar outras coisas que também são importantes, e aí talvez falem mais do que muitas vezes teorias, né, e técnicas da psicologia vão preconizar, como o humor do paciente, né, o monitoramento clínico, ele também é muito importante, e o feedback do paciente, né, porque se a gente pegar esse capítulo do prontuário, a gente vai ver, esse paciente está melhorando? Esse trabalho que a gente está fazendo, esse objetivo, ele está fazendo sentido? Né? Sempre pensando nessa consulta sobre esse trabalho que está sendo feito, tá? E, né, outras coisas, assim, que eu também sugiro que vocês tenham no documento, né, e pensem, enfim, utilizou algum documento, né, um documento psicológico que vocês produziram, né? Vocês também podem estar pensando em armazenar lá no prontuário, porque também é um lugar que vocês vão poder guardar. Então, ao invés de ficar 300 pastas espalhadas pelo consultório, que a gente nunca acha esses documentos, buscar trazer tudo dentro desse livro. Opa! Tudo dentro desse livro que a gente vai estar contando a história desse tratamento. E aí, algumas coisas importantes, né? Esse prontuário, ele precisa ser protegido, né? Então, assim, ele precisa estar seguindo a Lei Geral de Proteção de Dados, ele precisa ter essa clareza, essa objetividade, né? A gente tem que ter esse documento disponível para entrega desse paciente, ele tem que estar, ele tem que ter validade jurídica, né? Isso é uma coisa bem importante, trazendo aqui para vocês, né? O que é a validade jurídica? Do ponto de vista para a gente entender, assim, de uma forma facilitada. Eu preciso, né, e aí digo como advogada, esse documento, se porventura vocês precisarem apresentar para o conselho, para o judiciário, para o paciente, para alguma demanda, eu preciso, né, comprovar que esse prontuário, ele não foi facilmente manipulado, né, de acordo com os acontecimentos, de acordo com os fatos posteriores ao acontecimento. Então, esse prontuário, ele precisa seguir essa cronologia, né, e é por isso que os softwares são tão importantes, porque eles permitem, então, que a gente tenha, ó, foi produzido nessa data, nessa outra data, né, muitas vezes, quando a gente vai produzir no Word ou em outros lugares, a gente não tem como comprovar que foi feito nesse período, nesse dia específico. E isso é muito ruim do ponto de vista da validade. Então, além de tudo, né, além da gente ter que confeccionar, além dele ter que estar seguindo vários critérios de conteúdo, ele também precisa ter a validade jurídica. Isso é muito importante, tá? Inclusive até para os pacientes de vocês poderem utilizar esses documentos para outros fins, tá? Então, não sei se é mais ou menos isso, assim, claro que eu sempre digo que a gente pode estar falando de prontuário basicamente, assim, um dia inteiro, porque tem tanto assunto, né, assim, que a gente poderia estar comunicando sobre o que é o prontuário, que, enfim, acho que é um assunto de um dia inteiro. É verdade, Ali. Mas é exatamente isso que eu quero que fique claro, né? Assim, que todos nós possamos entender a importância de manter o prontuário organizado e o que a legislação e as resoluções requerem desta estrutura. Né? Entender que o prontuário lá, então, é a pastinha do paciente, né? Então, entre aspas, que antes a gente usava a pastinha física do paciente, né? Agora podemos utilizar ela informatizada, que de fato nós precisamos manter ali o registro de todo o processo da evolução daquilo que é feito, né? Porque é a partir dele que nós vamos, claro,
oferecer para o paciente o subsídio para que ele saiba o que está acontecendo ao longo do processo, depois se ele precisar para outros fins também, mas também é um recurso para nós nos protegermos, nos preservarmos, né, ali, legalmente, porque ali está o registro do nosso bom serviço prestado, daquilo que foi feito, né? Então, por exemplo, os meus alunos, pensem em situações desafiadoras, um paciente que, por exemplo, está apresentando ideação suicida, algo que o coloque em risco nesse sentido, eu preciso registrar naquele prontuário, naquela evolução, de que sim, eu avaliei, eu orientei, eu dei as medidas necessárias, eu orientei familiares, eu tomei as providências necessárias. Porque se acaba acontecendo alguma coisa mais grave, como é que nós vamos ter fundamentos para justificar que a nossa conduta foi adequada? Perfeito. Por meio do prontuário, né? Então, o prontuário também nos protege, nos preserva, e eu sempre falo, quem é meu aluno sabe, coloca no prontuário. Ana, eu fiz contato com o paciente, ele me ligou, eu orientei o familiar, depois, e a gente fez assim. Registra no prontuário, deixa certinho as condutas que você fez, com a data, né? Tudo bem certinho. Tem esse lado também, de nos proteger legalmente. E sabe, Ana, assim, eu trabalho muito com essas circunstâncias de pacientes que acabaram cometendo suicídio e, assim, é muito comum, né, pós-desfecho, né, nessas circunstâncias, de os familiares buscarem, então, né, entender o que aconteceu e eles estão no direito deles, né, e muitas vezes eles solicitam esse documento, e aí uma orientação muito importante, pessoal, e aí uma pergunta para vocês fazerem para o paciente de vocês lá no início do processo, talvez agora, né, depois da nossa reunião aqui, mas que vai ajudar vocês, né, a gente está aqui numa chamada com 193 pessoas, a chance de talvez um de vocês, né, um dos pacientes de vocês passar por essa situação é possível. Então, assim, uma pergunta que eu sempre faço, né, e peço para vocês fazerem é: se alguma coisa acontecer, né, em caso de impossibilidade, né, desse paciente, alguma circunstância acontecer com ele, ele permite que esse documento, esse prontuário, seja fornecido para terceiro nomeado por ele? Se sim, quem é essa pessoa? Se não, a gente considera essa manifestação como uma objeção expressa à sua vontade de divulgar o prontuário, tá? Porque isso também é um ponto muito importante, porque diante dessas circunstâncias, né, de suicídio, né, ou o paciente, às vezes, né, casos que já aconteceram, o paciente entrou em coma, a família solicitou para profissional o prontuário, para que eles pudessem entrar com um pedido no judiciário para fazer essa representação dele nesse período. A profissional entregou o prontuário, e aí os familiares, obviamente, leram esse documento por completo, ficaram sabendo de vários dados sigilosos desse paciente. Ele voltou, então, né, ele melhorou, né, graças a Deus ele melhorou, teve tudo aconteceu direitinho. A família, então, acabou falando, né, trazendo aqueles conteúdos que eles leram no prontuário, e o paciente entrou com processo judicial contra a profissional por ter entregue um documento que ele não tinha dado autorização para essa entrega. Então, às vezes, é uma pergunta tão simples, mas que ela resolve muita coisa do ponto de vista de processos, de demandas, né? Perfeito, exatamente. E aí eu vi aqui que a Dani perguntou ali, né, tem algum formato específico para este documento que a lei determina, como um PDF? Dani, temos uma solução melhor do que um PDF para você, Dani, porque é aqui que vai entrar, né? Ainda bem, eu estava até comentando com eles antes, falei, gente, quando eu me formei, prontuário era cadernão, papel, pastinha, Word, né? Porque é o que tinha, nós estamos falando de 15 anos atrás, né? Então, eu fico imaginando nesse tempo, e até anterior a isso, as confusões que não aconteceram no meio da psicologia em razão de papel perdido, informação vazada, informação imprecisa, porque qual é a segurança que nós temos quando você guarda as informações num caderno, no Word,
que garantia o paciente tem a respeito de que aquilo não foi alterado, não foi mexido, né? Você vai lá e, opa, volta, faz, produz, abre um outro documento e aí dá aquela ajeitada. Então, pensem vocês como pacientes, se esse também profissional, você não pode contar com a segurança das informações que você confiou a este profissional, porque isso poderia ser manipulado de alguma forma, né, e tudo mais. Então, eu fico pensando, historicamente, a psicologia deve ter passado por alguns apuros aí, em razão dessa falta de segurança, falta de recursos, de organização, para nos ajudar neste contexto. Ainda bem, né, que a tecnologia foi avançando, e hoje nós podemos contar, inclusive, com a inteligência artificial para nos dar suporte, nos orientar neste processo todo. E agora eu quero convidar, então, o Eric Talbot. É assim a pronúncia do seu sobrenome? Talbot. Perfeito. Eu falo Talbot mesmo. Qualquer jeito que as pessoas falam, eu digo que é o jeito certo. O que as pessoas falam, eu digo que é o jeito certo. Eu também, eu faço essa adesão também no meu sobrenome. Gente, a hora que vocês conseguirem falar do meu nome, tá bom. E é o CEO da Sintropia, né? Então, a gente tem aqui a disponibilidade dele de ter vindo conosco. A iniciativa do evento foi dele, gente, tá muito legal. Ele deu a ideia, gente, vamos organizar, Ana, fala lá com o teu pessoal, eu estou à disposição, chama o pessoal para a gente conversar, porque é uma temática muito importante, né? Então, eu quero dar a palavra para o Eric aqui, fica à vontade, e vocês vão ver que bacana, né, o processo de evolução da tecnologia para nos ajudar na prática clínica também. E aí, logo depois, eu vou mostrar para vocês o registro de um caso clínico para que vocês também saibam na prática, né? Meus alunos sabem que eu gosto de mostrar não só o que fazer, mas o como fazer. Então, aí eu vou conversar com vocês também sobre um caso clínico e a gente vai tirando as dúvidas, tá bom? Eric, muito obrigada mais uma vez pela presença, fica à vontade. Muito obrigado, então. Obrigado, Ana, Ale, né, que é a nossa advogada aí. Acho que não tem ninguém melhor para direcionar a gente sobre como fazer prontuários e evolução, né? Acho que a gente fez uma parceria bem legal. Bom, hoje eu queria falar sobre dois assuntos, né, particulares. Primeiro, sobre inteligência artificial, né, que eu acho que é um assunto que eu sempre gostei muito, estudei muito e tal. Então, eu gosto de trazer um pouco esse assunto e desmistificar um pouco a inteligência artificial, assim, que eu sei que é uma coisa que todo mundo tem dúvida e é super normal, sempre quando surge algo novo, assim, e muito diferente, né, que nem está sendo inteligência artificial, cada coisa que a gente vê na internet, é legal quando você tem alguém para trazer um pouquinho o pé no chão e explicar mais ou menos como isso funciona, né, e aí depois a gente mostra um pouco na prática aqui da Sintropia como isso acontece, né, essa organização, né. Primeiro me apresentar, meu nome é Eric, eu durante um tempo fui CEO de uma empresa chamada WebDiet, né, o WebDiet é um software de nutrição, focado mais para a área de nutrição. Quando eu saí da empresa, a gente decidiu, me juntei com o meu sócio hoje, João Magalhães, ele fundou uma empresa chamada CBI of Miami, que alguns de vocês devem conhecer também, o Jean Leonard, ele é parte do nosso comitê científico, né, então assim, a minha ideia sempre foi, cara, eu quero estar junto dos melhores para a gente fazer a melhor ferramenta possível, né, para os outros. Então, a gente formou o Dream Team, né, assim por dizer, né. Falando sobre inteligência artificial, né, o que eu costumo falar, gente? A gente, quando ouve esse assunto, a gente tende a achar mil coisas mirabolantes, né? Muita gente lembra até do Exterminador do Futuro, por exemplo, coisas assim muito... Então, porque isso acontece pela natureza humana quando se tem algo que a gente desconhece, né? Então, por exemplo, quando povos antigos não sabiam como o sol vinha, então era o deus do sol, e quando o sol queimava, o sol era mal, porque ele estava querendo descontar a raiva dele em cima de você, porque é normal, do desconhecido, né? Eu também, quando ouço assuntos desconhecidos, eu costumo ficar com medo do assunto, é super normal, é do humano, né, ter medo sobre assuntos novos, né? E eu gostaria de esclarecer algumas coisas aqui sobre inteligência artificial, né, explicar, lembrando, né, já que vai ficar gravado aqui, tudo que eu vou falar aqui hora vai ser não da parte técnica, né, eu não vou explicar o techniquez de como funciona, mas vou explicar em média como funciona uma inteligência artificial para a gente começar a estar na mesma página aqui do que ela é capaz de fazer e o que ela faz, tá? A inteligência artificial, o que acontece? Da mesma forma que o nosso cérebro, ele processa, por exemplo, como é que você toma uma decisão, né? Você pensa nas coisas passadas que você já fez, todas as experiências que você já teve, imagina você poder listar todas as experiências, sentimentos, e você meio que cospe uma informação, ou algum tipo, desculpa a palavra, não é cospe, mas você meio que fala
algum tipo de análise de acordo com tudo prévio que você teve. A ideia da inteligência artificial foi fazer mais ou menos isso, só que sinteticamente, né? Foi dar a maior quantidade de textos que já existiram no mundo. Hoje em dia, a inteligência artificial está no nível onde todo texto já escrito por humano já foi lido, né? E aí, o que a partir desse texto, com cálculos matemáticos, que eu não vou entrar no detalhe aqui, ele consegue organizar as palavras de uma forma para fazer sentido, tá? E onde é que a inteligência artificial entra na prática clínica, né? Eu costumo dizer que a inteligência artificial não está aqui para substituir o psicólogo, né? E é isso que a Sintropia tem como dever, né? Eu, Eric, né, fundador aqui da empresa, me sinto muito nesse dever de falar para vocês que, primeiro, assim, não é baboseiro que eu estou falando agora de que, inteligência artificial, eu estou falando isso porque eu tenho uma empresa que ajuda os psicólogos. Não, é porque eu realmente acho que a inteligência artificial não vai substituir o trabalho do psicólogo, né? E eu estudo bastante sobre esse tema. O que eu acho que a inteligência artificial vai fazer? Vai ser uma super copiloto do psicólogo. Porque nós, como humanos, não tem como lembrar de 30 pacientes o que eu até falei dele há 30 anos atrás, há 10 anos atrás, 5 anos atrás, há 3 meses atrás. Eu não lembro nem o que eu comi semana passada, por exemplo, entendeu? Então, assim, a gente poder ter uma ferramenta hoje que, através desses cálculos matemáticos, pega mais ou menos a experiência que você teve e dá na sua frente, isso é um copiloto, né? Isso potencializa o uso, né? É muito comum que nem quando você achar, até nesse começo, quando a tecnologia está surgindo, você acha assim, não, mas parece que eu estou burlando alguma coisa, porque não é possível que eu possa usar isso na minha prática, né? E é mais ou menos que nem funciona a calculadora, por exemplo. Imagina que há muito tempo atrás, um cara era fera em escrever conta no papel. Aí chegou um outro cara que ficou muito bom em usar a calculadora. Ele produziu muito mais. E aí o cara do papel provavelmente olhava para ele e falava, não, mas você está usando calculadora, você não sabe fazer cálculo. Eu sei fazer cálculo, você não sabe fazer cálculo. Mas aí a calculadora ajuda o cara a pensar em outras coisas, a pensar na estrutura como um todo, né? E aí você traz isso para a área do psicólogo e é mais ou menos isso. Você pensa que você tem várias situações acontecendo, né? Às vezes o cara teve um pico de estresse semana passada que você não se lembra direito por quê, porque o cara falou muito rápido, você não anotou. E aí você tem que estar anotando enquanto o cara está falando. E cara, e aí ao mesmo tempo hoje você tem que ser marqueteiro também. Então você também tem que fazer rede social, você também tem que fazer post. Essa sensação, sabe, de ai meu Deus, é muita coisa, meio que daí que surge a sintropia, né? A sintropia é o oposto da entropia, né? Entropia é o caos que o universo tende a estar, né? A sintropia é quando a gente une tudo e cria harmonia, né? A nossa ideia com a sintropia foi o seguinte, cara, vamos criar um software, né? Um site, ou o que quer que seja. Vamos perguntar, é um software, é um site, é o que você quiser que seja. Você põe ali o link, entra, é uma plataforma. Quando você entra na sintropia, qual é a nossa ideia? É você pegar todos os pensamentos que você já teve, você organizar ali de forma onde a gente vai entregar isso mais mastigado para você. Só que a gente não queria fazer que nem todo mundo faz hoje, que parece um sistema de ponto de venda de supermercado. A minha ideia com a sintropia sempre foi, eu quero fazer algo diferente. Eu quero que quando a pessoa vai fazer essa parte burocrática, não seja chato, aquele preto, branco e quadrado, e clica e tira. Como é que eu posso fazer isso a experiência mais leve possível, né? E aí a gente entra em 2 pontos, que é um suporte humano. Então, assim, na sintropia, por mais que a gente fale de inteligência artificial, e olha, eu que sou... o que eu mais faço da minha vida é estudar sobre inteligência artificial. Na minha empresa, não tem inteligência artificial atendendo pessoas, né? E por que eu digo isso? Porque, apesar da inteligência artificial hoje ser espetacular para várias coisas, eu ainda não acho que ela é espetacular para atender pessoas. Você percebe quando não é uma pessoa atendendo, entendeu? Então, na sintropia, se você for tirar dúvida, mandar mensagem no suporte, inclusive eu convido vocês a mandarem mensagem no nosso suporte, fica lá no site, vai ser um humano que vai te responder, né? E você vê muito coach de internet falando, não, porque você precisa automatizar processo e precisa... Gente, foca naquele paciente, naquela pessoa, aquilo ali é uma pessoa, entendeu? É mais ou menos o que eu penso. Muita gente vem conversar comigo, cara, sintropia em 10 meses já tem mais de 10 mil usuários, já tem, pô, você precisa automatizar isso, Eu falo para ele, cara, não, você não tem que nada, né? Você não tem que automatizar nada, né? E aí, então eu vou agora mostrar a sintropia, né, espelhar a tela e falar um pouco do que a Alexandra estava falando sobre os prontuários e como isso funciona na sintropia, né? Vou mostrar aqui para vocês. Todo mundo está vendo minha tela? Estão conseguindo ver legal? Show. Então, a sintropia aqui, né, eu não vou entrar então, alguém mandou aqui que se sente como se estivesse sendo correto com a profissão. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona na sintropia e como é que isso daqui, na verdade, nada mais é do que um super drive, só que extremamente organizado e com criptografia, né?
A Sintropia, qual é a ideia? Que você bata o olho nela, você já sabe o que você tem que fazer. Então, assim, você não tem que entrar na sua agenda, para da sua agenda ir para o seu Drive, para do seu Drive ir para não sei aonde, entendeu? A ideia que eu tenho Alguém comentou aqui que concorda e agradece o atendimento. Eu convido vocês a usarem o suporte. O suporte nosso realmente... As pessoas às vezes perguntam, gente, como é que eu divido a tela no meu computador? A gente vai te mandar mensagem. Entende? É isso que a Sintropia nasce. Quando vocês forem conversar comigo em congresso, quando qualquer um quiser falar comigo, vocês vão ver que é atender e olhar a pessoa, né? Eu acho que eu não tenho como ter uma empresa de psicologia onde eu não olho o indivíduo. E no meu caso, o indivíduo são os psicólogos. Então, eu não estou fazendo a empresa para mim, eu estou fazendo a empresa para vocês. Assim, o meu sucesso depende totalmente do sucesso de vocês, eu digo que é o nosso sucesso em conjunto, né? Então, assim, a Sintropia, ela nasce de uma forma, cara, como é que a gente pode organizar isso aqui visualmente agradável? Eu quero pensar que eu estou usando o meu iPhone ou qualquer que seja o celular, enquanto eu estou usando o software e não seja um momento chato, né? Então, assim, na Sintropia, você cadastra o paciente, então você organiza todos os seus pacientes por aqui direto, você pode cadastrar manualmente, você pode enviar um link para ele, né, para ele se cadastrar automático. E aqui fica como se fosse os cards dos seus pacientes. Então, tudo que você falou sobre determinado paciente fica aqui gravado. Então, por exemplo, eu vou atender o Felipe, eu quero saber como é que o Felipe tem se comportado e tal. Eu clico aqui, já tem tudo dele aqui. Primeiro tem todas as informações dele. Isso aqui eu vou dar um spoiler, não vou dar o spoiler agora, sobre o prontuário geral que a Alexandra falou, eu vou explicar como isso funciona, né? Aqui tem o nosso arquivo de sessões, então o cliente falou, gente, aquela pasta, imagina quanto seria isso aqui, ó. Isso aqui é um arquivo de sessões. Imagina o quanto isso aqui seria se fosse em papel. Isso eu estou falando de um paciente, né? Então, primeiro já está tudo aqui, né? Eu clico em exibir anotação, né? Essa anotação está vazia porque é uma conta teste, tá? Mas eu clico em exibir anotação, já exibi a anotação, eu consigo vir aqui gerar PDF, já gera um PDF sobre a anotação, sobre a evolução, isso toda a parte diária. Então, qual é a ideia da Sintropia? Toda vez que você for atender, você vai ter a sua anotação e a sua evolução. E aquilo vai somando para a construção do prontuário, que nem a Alexandra falou, né? Só que isso tudo de forma muito orgânica. Então, por exemplo, aqui tem o meu calendário. Cheguei aqui, poxa, eu vou atender o Felipe agora. Eu simplesmente clico aqui, iniciar a sessão. Pronto, já tem a cara aqui de como é o Felipe, né? Essa parte aqui, eu vi que algumas pessoas falaram sobre privacidade, tá? Muito interessante, que eu vou entrar depois sobre essa parte também, que eu acho que é uma parte muito importante eu estar falando como funciona, tá? Essa parte aqui é a nossa parte do gravador. O gravador, né, tem duas questões aqui, que inclusive a Alexandra, que é a nossa advogada, está responsável por isso também, né? A gente está desenvolvendo aqui um contrato onde você pode ter com o seu paciente, que ele autoriza você a gravar. Mas, de qualquer forma, a gente costuma dizer aqui, se você for falar com o suporte, ou dar play ali, já aparece uma mensagem falando sobre isso, né? É uma responsabilidade total entre psicólogo e paciente. Se você com o seu paciente autorizou, você perguntou para ele por quê? Porque depois você consegue voltar a entender melhor ainda a sessão, entendeu? Então, assim, é muito importante esse diálogo com o paciente antes, tá? Isso daí é uma responsabilidade psicólogo-paciente, mas a gente, como software, como eu digo, por mais que seja uma responsabilidade psicólogo-paciente, o meu dever como software é te dar um documento legal para isso, né? A gente, na Sintropia, pensa, eu quero fazer mais do que a minha obrigação. Então, não adianta eu só dizer, uma responsabilidade psicólogo-paciente. A gente quer dar um documento para isso. A gente está fazendo o nosso time jurídico, junto com a Alexandra, a gente está desenvolvendo esse documento e vai fornecer para vocês, tá? Eu vou entrar mais em detalhe daqui a pouco, mas só para vocês entenderem, todos esses áudios, tudo aqui, nem eu tenho acesso, ninguém tem acesso a isso, porque isso aqui é tudo salvo em criptografia em repouso. Como é que funciona isso, né? Quando isso daqui manda para o caso, manda para o banco de dados, ou manda para qualquer que seja, está salvo na sua conta de forma criptografada, e eu nesse call, inclusive, vou espelhar como funciona um banco de dados, estava falando isso com a Ana Pola, que seria legal mostrar como funciona isso na prática, né? Eu vou fazer algo que muito dificilmente alguém vai fazer, que é espelhar como funciona por trás dos planos de uma empresa de tecnologia, né? Que é para vocês verem que realmente não... Eu vou até já fazer isso agora, que eu vi que tem uma galera questionando, eu acho que é legal mostrar assim, né? Por exemplo, isso que eu vou mostrar para vocês, gente, entendam que muito dificilmente ninguém vai fazer, porque é extremamente sensível, enfim, mas eu acho legal mostrar para as pessoas entenderem, tangenciarem o que é a criptografia, né? Eu vou apresentar aqui para vocês uma janela. Isso aqui é o corpo do banco de dados da Sintropia, tá? Isso aqui é extremamente sensível. Isso que vocês estão vendo, ó, prontuários aqui, não sei se vocês estão lendo o nome aqui em cima, né? Eu estou no banco de dados da Sintropia, prontuários, né? Isso aqui são prontuários de usuários. Se alguém conseguir ler aqui e me descrever o que está escrito,
né? Vocês podem me dizer, porque não tem como ler. Isso é criptografia, entendeu? Então, por exemplo, eu mesmo, a Eric, não consigo ter acesso aos prontuários. Eu não consigo ter acesso a nada aqui por trás da empresa, né? E aí a gente costuma dizer assim, pô, Eric, mas é seguro mesmo? Como é que funciona isso e tal? Eu costumo dizer, gente, não é só uma responsabilidade minha, legal, fazer isso na empresa, mas tem outra. Eu quero tanto que esteja protegido, tanto por vocês, quanto pela empresa, quanto por todo mundo. Porque se um dia isso vaza e acontece alguma coisa, acabou a minha empresa e meu sonho. Isso aqui, gente, eu trabalho 16 horas por dia para fazer isso aqui ficar o melhor possível. A gente tem uma equipe por trás, tem todo mundo. Então, assim, qual foi o nosso pensamento? Gente, vamos fazer isso o mais seguro possível para que não vaze nada, porque é risco para a empresa, é risco para vocês, é risco para todo mundo. Então, o que a gente quer fazer? A gente não quer que ninguém internamente tenha acesso. Eu não tenho acesso, Felipe, que trabalha comigo, não tem acesso, Rafa não tem acesso, ninguém tem acesso. Por quê? Porque se um deles tem acesso, eu não estou na cabeça deles. Eu não estou na cabeça de ninguém. Então, assim, a gente desde o começo falou, como é que a gente blinda a empresa o máximo possível para isso não acontecer? Né? A gente, inclusive, gastou agora, a gente está gastando num total R$70 mil para a empresa Claves, quem quiser pesquisar, que é a maior empresa de cibersegurança do Brasil. Eles estão fazendo diversos testes com a gente de segurança e tudo. Não encontro nada. A gente, no começo, estava com uma empresa chamada Daneman, que é o maior escritório de marcas e patentes. Eles viram sobre a LGPD, a gente estava super de acordo com a LGPD. A Alexandra está aqui com a gente para que a gente esteja de acordo. Então, assim, é um interesse muito grande da Sintropia a segurança. E eu digo isso não só literalmente todo mundo que está nessa chamada é de interesse da segurança, tanto eu, quanto vocês, quanto quem está comigo nessa empresa, né? Porque eu sinto essa responsabilidade. A segurança, para mim, hoje é um dos tópicos mais importantes, né? Alguém perguntou sobre o contrato disponibilizado na plataforma. A gente vai disponibilizar um contrato, tá? Um modelo onde você vai poder enviar para o seu paciente. E aí, vamos voltar aqui. Então, assim, qual é a ideia disso tudo, juntando com a parte de evolução e prontuário que a Ale falou? É o seguinte, vamos focar no que realmente importa, que é o seu paciente, né? Aí, hoje, a gente, em geral, recebeu um depoimento lindo no suporte de uma pessoa que é neurodivergente, é psicóloga, e ela perdia muita atenção tendo que digitar, tendo que anotar enquanto falava, né? E ela falou, cara, vocês me deram esperança. Ela mandou com as palavras, vocês me deram esperança. Porque o que a Sintropia faz hoje? A gente consegue gravar, depois que a gente grava, fica disponível esse card. Esse card gera um resumo de tudo que foi falado lá, né? Então, assim, você tem um resumo do que foi falado durante a sessão. Se você tiver dúvida da entonação que a pessoa falou, você pode simplesmente ver a transcrição e clicar e ouvir como a pessoa falou. E aí, Eric, poxa, mas eu tenho medo. Eric, você falou de criptografia, falou, eu tenho medo, não quero que isso fique aí. Não tem problema nenhum. Você pode pegar o resumo, olha só, gente, perceba agora, finge que vocês acabaram uma sessão, né? Aí eu vou simplesmente passar para anotações, passei para as minhas anotações, eu posso vir no áudio, aqui, ó, e apagar o áudio, excluir, pronto, excluído. Então, assim, a gente dá todas as liberdades para, se você quiser manter na plataforma, problema nenhum. Você vai manter e vai estar seguro. Isso eu garanto. Agora, se você quer excluir, você também pode excluir. A nossa ideia com a Sintropia é a seguinte, é que você seja totalmente livre. Tanto que a gente é o único software hoje que, por exemplo, você não paga a mensalidade. A gente não corta nada seu. Você pode voltar, você pode ler todos os seus documentos, você pode baixar tudo. A gente não tem isso assim de prender o cliente na gente, porque a gente acredita que é o nosso dever fazer um bom produto, né? E é o nosso dever ter um bom suporte. Então, se o cliente não se adaptou, gente, não tem problema. Você vai conseguir... então, estava falando do valor, né? O valor hoje é mensal, né? Alguém falou do valor anual. A Sintropia tem uma mensalidade, né, de 79 ou 590 por ano. E lembrando uma coisa aqui, tá? Isso que eu acabei de mostrar para vocês de gravação é ilimitado, né? A gente é a única empresa onde tudo é 100% ilimitado. Então, você pode gravar, você pode se inscrever, você pode usar a inteligência artificial, é ilimitado. Então, passei o resumo para cá, simplesmente cliquei em formatação de texto. Então, assim, pensa que você acabou a sessão. O que está fazendo aqui a inteligência, né? Nada mais, nada menos do que organizar suas informações. A gente não está criando nada. E isso é uma coisa muito importante quando a gente fala... Já foi, ó. Então, pegou aquele texto, olha só como é que foi formatado em tópicos, subtópicos, né? Então, assim, eu consegui pegar aquilo ali, que era um texto bruto, formatei, a gente não inventou nada, a gente apenas encaixou. Já foram mais de 1.200.000 prontuários gerados. Obrigado, Alessandro, falou que está amando a Sintropia. Então, assim, você pode clicar aqui. E aí, clicar em criar evolução. Gente, repara, eu dei um clique no áudio, dei um clique em formatar, e agora eu dei um clique em criar evolução. E o que eu digo da experiência ser legal? São coisas bobas, mas vocês estão vendo como é que a barra de carregamento é um fluido carregando? A ideia já foi, ó. Então, isso aqui gerou uma evolução. Que a estrutura foi revisada pela nossa advogada,
Alexandra. Então, assim, imagina agora que você simplesmente pegou, né, um paciente, gente, você fez 3 cliques no teclado, né? Você pegou a anotação, você clicou, gerou a evolução, né? Então, ficha de evolução. Se lembra que a Alexandra falou do cabeçalho? Já vem tudo formatado para você. O nome do paciente, conta, ó, é uma conta teste, né, profissional. Então, conta teste, data da sessão, se foi presencial, foi online, intervenção realizada, e aí tudo sobre a intervenção, avaliação de demanda, registro de objetivos. Aí, olha essa parte que legal, gente. Anotações antes da sessão. Não há nada específico sobre esse tópico nas anotações. Isso é muito importante, parece uma coisa simples, mas por que é muito importante? Inteligência artificial, em geral, acontecem coisas que a gente chama de alucinação. Se você for usar o chat GPT, provavelmente já pediu para ele fazer várias coisas e ele deu coisas nada a ver do que você pediu. Isso é chamado de alucinação, né? Porque a inteligência artificial, o objetivo dela é completar uma tarefa. Então, por exemplo, se eu disser para ela, através de alguns comandos, me explique por que metal é mais mole que plástico, por exemplo, eu consigo convencer ela de me dar uma super explicação falsa do porquê que é mais mole que plástico, que não é verdade, né? Então, ela tende a inserir informações onde as informações não foram chamadas, digamos assim. Aqui na Sintropia, se você for ver, você simplesmente pega, não há nada específico sobre esse tópico de anotações, ou seja, ela não inventou nada. A inteligência sabe que precisa ter um tópico chamado anotações antes da sessão, ela entendeu que não teve nada disso nas anotações, então ela não inseriu. Entendeu? Então você consegue ter uma evolução totalmente fidedigna nas suas anotações. E aí, melhor. Então vamos lá. Eu dei um clique para passar para anotações, dei um clique para formatar, dei um clique para gerar evolução. Pronto. Literalmente, tudo anotado e tudo registrado. Beleza. Venho aqui, o Felipe, que eu acabei de atender, né? Que a gente acabou de atender hoje. Cliquei no Felipe, ó. Arquivo de sessões. Ação que a gente acabou de fazer, ó. Já está aqui disponível. Gerar PDF. Posso gerar um PDF. Pronto, já posso imprimir. Aqui, gente, não liguem do Louro José, que é a minha logo da clínica fake, tá? Mas aqui entra a logo da sua clínica. Você pode personalizar e vir a logo da sua clínica. Não liguem. Não é porque eu sou loiro também, não liguem. É só coincidência, não é? Aí, então, assim, a gente consegue ter, por exemplo, a gente tem tudo, ó, tudo reservado, tudo paginado, tudo bonito, né? E aí, agora que vem o nosso novo feature, que muito orgulhosamente foi feito em parceria com a Alexandra, ela quando chegou na Sintropia, falou, cara, a gente está faltando ter um prontuário geral e tal, ter tudo. Então, eu venho aqui no paciente Felipe, né? A gente tem depoimentos lindos sobre isso aqui, né, no dia a dia. Você vem aqui, prontuário geral, né? O Felipe, no caso, só teve 2, mas 2 evoluções. Mas como é que funciona? Você pode simplesmente selecionar todas as evoluções que já teve no paciente. Eu vou pegar um paciente maior aqui, tá? Que eu sei que é maior, que é até melhor. Deixa eu pegar aqui. Você pode vir num paciente, olha só quantas evoluções esse paciente teve. Vamos supor que eu estou há anos atendendo esse paciente. Eu clico aqui, ó, abrir prontuário geral. Pronto. O que a inteligência fez? Pegou todas essas suas evoluções, entendeu tudo o que precisa fazer para a gente poder organizar em linha cronológica e organizou o seu prontuário geral. Então, isso aqui é uma forma de você simplesmente manter tudo o que você teve. Imagina só você ler tudo, pegar tudo e botar no prontuário geral, né? Isso daí precisa ter uma capacidade de memória bizarra. Assim, eu não consigo imaginar como eu faria isso. Eu, Eric, não conseguiria pegar 30 fichas de evolução e resumir tudo num prontuário geral. Mas aí não tem problema, a gente faz isso para você. Ah, Eric, mas eu fiquei em dúvida porque teve uma sessão no passado que eu falei. Não seja por isso. Você clica aqui, ver compilado total. Ele te mostra todas as evoluções que você teve com esse paciente em scroll direto. Ó. Ah, que legal. Alguém falou que foi o melhor investimento que fez ali. Fico feliz. Então, assim, você vai dando scroll e tem tudo aqui, ó. Todo. Você consegue ver tudo num lugar. Gente, isso aqui seria uma pilha de papel que eu teria que ficar revisando um por um. E aí passa a pilha. Aí pega a pilha, bota na pasta de não sei o quê. Entendeu? Então, assim... Isso aqui foi feito exatamente para a gente começar a sanar esse problema que a gente falou mais cedo da Alexandra sobre ter várias fichas, vários prontuários e como guardar isso, né? Então, assim, a gente guarda isso, né, de acordo com a legislação LGPD, então a gente guarda isso em nuvem AWS, que é a empresa onde está o Netflix, Facebook, Instagram, todos os servidores foram feitos por nós, então, assim, a criptografia é extremamente reservada, a gente tem pentest, empresas de teste de segurança vendo, né, como funciona a nossa questão de segurança, então, assim,
a Sintropia é muito diferente nesse quesito e também, principalmente, usabilidade, tá? As pessoas acham que é bobo, mas vocês vão ver, quem aí já usa a Sintropia pode até comentar, como a usabilidade num software faz diferença, né? Eu sei que tem muita gente que é fã de Apple e Android e Apple, então, mas quem gosta de Apple, às vezes sabe qual é a diferença, por que a Apple, às vezes, o design é um pouquinho diferente do Android. Porque tem pequenas coisas que te facilitam no dia a dia, pequenas coisas muito pequenas que na hora que você vai falar, você não consegue explicar. Mas você vê que, num todo, aquilo melhora a experiência. E a Sintropia foi desenhada para isso, usabilidade, responsividade para o usuário. Me falaram assim, Eric, eu amo a agenda do Google, eu queria que a agenda da Sintropia fosse igual à agenda do Google. Gente, o Google é uma empresa com $1 bilhão em movimento. Né? Só que o que a gente pensou? Cara, vamos nos matar para fazer uma agenda muito igual ao design da agenda do Google? E foi o resultado que está aqui agora. Então, por exemplo, você pode pegar um paciente, simplesmente arrastar ele, ó, arrasta e solta, você pode remarcar, não tem que clicar, confirmar. E se vocês repararem, quando eu solto um paciente aqui, ó, o Felipe, que está em primeiro lugar, vai mudar a hora que tem. Então, eu solto aqui, ó, vou soltar ele aqui, ó, próxima sessão em 5 horas, já atualizou ali. Então, a Sintropia, a ideia, ela é ser 100% responsiva. Né? A gente quer que tenha um software onde você seja confortável usar o software. Sabe aquela hora que você pensa assim, putz, vou ter que preencher a evolução, ai, que saco, vou ter que entrar no meu software. Cara, a Sintropia a gente quer matar isso, né? Quando você pensa em financeiro, vou dar um exemplo aqui rápido, tá? Quando você pensa em financeiro, você pensa em Excel, né, e tudo, pô, que saco. Aqui na Sintropia a gente pensa, cara, eu vou ver quem tá me devendo, né? Então a gente tem uma parte financeira totalmente visual, né, onde, por exemplo, você clica aqui, ó, o cara já me pagou, altera aqui, né? O cara já me pagou, né? Isso, e os valores já alteram ali automáticos. Isso tudo, gente, é muito mais difícil de programar, só que a nossa ideia na Sintropia foi, a gente quer que seja o mais facilitado possível. Alguém tinha até falado mais cedo, vou só responder essa dúvida bem rápida aqui, sobre como alterar o valor para cada, né? Você pode simplesmente clicar aqui, abre todos os pacientes, cada paciente você pode botar um valor individual, tá? Então, você define o seu valor de sessão, só que você pode ter valor para cada um, tá? Só para responder o que alguém tinha falado. E aí, agora, a última coisa que eu queria mostrar de inteligência artificial, já que a gente está falando de inteligência artificial, né? Esse assistente aqui da inteligência, né? Isso aqui você pode usar para muita coisa, né? As pessoas têm começado a falar para a gente que, às vezes, elas usam para escrever, para dar parabéns, para paciente, para qualquer coisa. Isso aqui, gente, é acesso ilimitado, tá? Alguém perguntou se o paciente não autorizar a gravação. Não precisa gravar. O ponto é, esse é um feature extra. Eu posso simplesmente chegar, né? E eu posso escrever a anotação aqui. Se eu escrever isso aqui em texto, ó, vamos supor que eu escrevi isso tudo aqui em texto. Eu consigo formatar, eu consigo passar para os prontuários e tal, entendeu? Então, assim, eu consigo fazer tudo isso por aqui. Sem gravar. A gravação é um extra, tá bom? E a gente tem várias outras ferramentas. A gente tem essa inteligência aqui que você pode mandar qualquer dúvida, qualquer coisa, conteúdo. Quero criar conteúdo de 5 posts. Então, ela ajuda você a pensar como seriam esses 5 posts para o seu Instagram, né? A ideia, quando a gente fez essa Sintropia, foi exatamente essa. Entender que a psicóloga, ela é mais do que só o preenchimento, e ela está virando uma empresa multitarefa, né? Vocês hoje têm que ter Instagram, tem que ter post, tem que ter cronograma, tem que ter tudo. Então, assim, como é que a Sintropia consegue unificar tudo isso em um só? Né? E essa foi a ideia da Sintropia, né? A gente também tem a nossa parte de monitoramento aqui, que a gente lançou, então você pode lançar escalas para o seu paciente na parte do espaço do paciente, né? Você pode monitorar o progresso dele através daqui. E tudo isso, gente, que eu estou falando, ó, você consegue ver o score dele na GAD-7. Então, assim, tudo isso aqui é incluso na assinatura. Nós somos o único software hoje que não te dá limitação em nada. Você, cara, eu paguei R$79 por mês, quero gravar 10 mil áudios, quero usar 10 mil vezes a inteligência artificial, você pode, você não tem crédito, você não tem limite de uso, você não tem nada. E aí você pensa, pô, Eric, não é possível, como é que isso daí vocês estão fazendo porque vocês vão aumentar o preço depois, né? E aí eu vou explicar por que isso é possível, né? E eu conhecendo em diversas empresas, já vim do mercado também, eu posso falar. A gente nasceu com o intuito de ser uma empresa extremamente enxuta, né? Sem muitos gastos fixos e tal. Se você for ver, a gente não tem agência de marketing. Todo o nosso marketing que acontece lá no Instagram é 100% orgânico. A Lívia, não sei se vocês conhecem a Lívia, vários influenciadores nossos são pessoas que usavam Sintropia, amavam Sintropia e mandaram mensagem pra gente. Gente, posso gravar um vídeo? A Mari e a Luísa, que gravam o nosso vídeo lá, que vocês forem ver, foi assim, elas mandaram mensagem. Gente, eu uso Sintropia e amo, posso usar? Porque eu, Eric, como empresário, acredito 1000 vezes numa empresa orgânica. Eu não quero pagar alguém para fazer anúncio do meu software. Eu quero que alguém use e goste. Porque a minha filosofia é a seguinte, o custo que eu vou ter com marketing é o custo que eu vou ter por não ter feito um produto memorável. Então, eu quero fazer um produto
muito diferentes, e eu acredito que através disso as pessoas vão no boca a boca. E hoje a gente chegou nos 10 mil usuários sem nunca ter gastado R$1 em ads, entendeu? Então, assim, a gente acredita muito nisso no produto. Convido vocês a mandarem mensagem no suporte, a gente não tem um reclame aqui. A nossa filosofia é, a gente vai resolver o seu problema. E se a gente não resolver o seu problema, isso era uma coisa que, olha só, alguém vai dizer assim, pô, Eric, você é maluco de estar falando isso. Não, não sou, porque eu acredito nisso. Se você assinar o anual, cara, não gostou, depois a gente dá, a lei são 7 dias, né? Se você não se adaptou, não gostou, depois de 3 meses, Eric, cara, não gostei. A gente literalmente dá o dinheiro de volta. A gente não quer que você pague por uma coisa que você não se adaptou, entendeu? Porque eu penso que esse é o meu dever. O meu dever é que você goste. Se você não gostou e não se adaptou, o problema é meu, então eu tenho que melhorar o meu software. Essa é a mentalidade da Sintropia, entendeu? Então, assim, tudo que vocês mandam lá, a gente tem reunião semanal sobre como melhorar, o que a gente tem que fazer. Então, assim, eu acredito muito nisso, em fazer uma empresa genuína, que realmente acredita no psicólogo, que realmente quer fazer o melhor para ele. A gente não quer te prender no software, cara. Você não paga, você vai poder acessar tudo seu. A maioria dos softwares você não paga, eles travam a tela. Falam, você tem que pagar e tal. Você não paga, você vai poder acessar tudo. Você vai poder ver sua agenda, você vai poder pegar. A única coisa que você vai poder é criar coisas novas, né? Por questões meio que óbvias, né? Se você não pagou, não dá para criar coisas novas, né? Mas, enfim, é isso, convido vocês todos a usarem o suporte. Mandem mensagem no suporte à vontade, a gente tem treinamento gratuito toda terça e quinta. A nossa filosofia é, vamos responder todo mundo e ajudar todo mundo. Tem vezes que o Felipe, que é o nosso pessoa de treinamento, não dá treinamento, gente, eu vou lá e dou treinamento, para vocês terem ideia. Tipo assim, a gente é viciado em atender bem o cliente. Podem mandar mensagem no suporte, convido todos vocês, mandem mensagem, encham o nosso suporte, vocês vão ver que sempre vocês vão ser bem atendidas lá, tá? E aí, não se esqueça também, a Ana, também como é parceira da Sintropia, ela tem um cupom dela que ainda dá mais R$100 de desconto no assinatura anual, né? Ana Pollock, tudo junto, né? ANNA Pollock, né? Já botou aí. Então, assim, dá mais R$100 de desconto. Então, você acaba pagando R$49 por mês. Gente, R$49 por mês não é nem... Todo mundo vem falar comigo, vem falar, vocês são muito loucos de estarem botando esse valor e tal. E eu falo, cara, eu acredito no volume. Eu não quero ter 100 pessoas usando. A gente hoje tem 10 mil usuários. Entendeu? Acho que no volume as coisas vão compensando e a gente consegue dar um software bom num preço acessível. Ou a gente estava até falando antes do call, né? Tem muito estudante que vem falar com a gente, cara, estou muito apertado, não consigo pagar e tal. Cara, a gente libera a assinatura para o estudante, entendeu? A gente entende que é um momento difícil. Então, assim, é isso. A Sintropia nasce de uma vontade de atender bem pessoas, né? Eu e o Felipe aqui dentro da empresa, a gente teve um problema com a Claro, a gente ficou ligando, e aí, cara, joga para um, joga para outro. A gente falou assim, cara, não vamos fazer isso com a nossa empresa. Não vamos fazer assim. Não importa o quanto a gente cresça, como é que fica. Então, assim, não vamos fazer isso, tá? Quem é estudante aí, eu vi que tem gente falando estudante, pode mandar mensagem no suporte, pode falar que é estudante, a gente vai pedir algum comprovante de estudo, a gente libera para vocês a assinatura, isso daí não é problema nenhum, tá bom? Alguém perguntou sobre lembrete de sessão. Sim, a gente lançou lembrete de sessão, então, é porque eu ainda, essa conta teste não tem ativado, né? Mas você vai poder vir aqui em lembretes e alertas, né? A gente vai ter o monitoramento de envio, tem muita gente amando essa funcionalidade nova. E, de novo, se você é assinante, essa funcionalidade não tem limite, não tem crédito de envio de WhatsApp, não tem. A ideia da Sintropia é simples. A gente não tem 3 planos, a gente não tem nada. Assinou a Sintropia, você tem acesso a tudo. Acabou. É isso, entendeu? E a parte que eu vou deixar aí, gente, muito obrigado, né? Acho que eu acabo me estendendo, porque eu me animo muito, assim, falando da Sintropia. Eu realmente gosto muito do negócio. Gosto de estar aqui podendo falar um pouco da minha experiência, da Sintropia. Me ponho à disposição para perguntar sobre qualquer coisa, assim, sobre inteligência artificial. Se vocês querem mandar no suporte, falarem, participei do workshop da Ana Pollock e quero perguntar pro Eric. Pode ter certeza que eu vou responder essa pergunta, tá? Eles vão me mandar e eu respondo. Então, assim, é isso, galera. Eu espero que a gente consiga fazer uma plataforma cada vez melhor. Assim, eu costumo dizer que há 10 meses atrás a Sintropia era uma tela preta. Não tinha nada, né? Então, assim, há 10 meses atrás era muito pior do que é hoje, daqui a um ano é muito pior do que vai ser. Então, a Sintropia está sempre evoluindo, sempre atualização, né? A parte de anamnese, né? Alguém mandou, que maravilha, e responde mesmo, né? A gente responde todo mundo. Então, assim, a parte de anamnese eu vou deixar para a Ana mostrar, que ela vai querer mostrar como é que é preenchido, mas, assim, a gente tem aqui, né, o Sintropia Forms, a gente tem vários modelos, o próprio modelo Jean Leonard, não sei como preencher, já tem o modelo do Jean lá para te ajudar como preencher, tá? Eu vou passar a palavra para a Ana e agradecer mais uma vez pelo convite, assim, dizer que eu estou super à disposição, assim, se vocês quiserem tirar dúvida, mandem no suporte, se quiser falar comigo pessoalmente, pode mandar no suporte também,
e me abro à disposição aí para todo mundo, e obrigado pelo convite, Ana. Muito legal. Gente, qual empresa oferece isso? O próprio CEO se colocando à disposição para conversar com vocês. Eles são super abertos a receber sugestões. E eu tenho uma proposta, Eric. A gente pode manter aquele nosso grupo do WhatsApp, que tem o pessoal ali, e a gente pode combinar um treinamento para o pessoal que está ali, né? Vamos! A gente marca uma data para daí fazer um treinamento bem intensivo na plataforma, ali, conhecendo todas as funcionalidades, pode ser? Então, tem alguém que comentou aqui, eu acho super legal. Vamos marcar assim, treinamento só para mostrar todas as funcionalidades. Vamos marcar. Boa! Então, vamos fazer assim, ó. Quem quiser participar do treinamento, continua lá no grupo, que eu vou combinar com os meninos a data, e aí já mando para vocês ali. Eu vou participar também, a gente vai receber esse treinamento bem detalhado ali da plataforma, né? Vai ser bem legal. O Eric comentou também, né? Eu tenho cupom de desconto ali, vou colocar mais uma vez aqui no chat, para quem quiser aproveitar, né? Mais um desconto ainda com as facilidades ali. E, gente, vocês perguntaram ali no chat, deixa eu até dar uma olhadinha aqui em algumas perguntas, né? O Eric e a Ali foram respondendo, já agradeço vocês, que são super proativos, já foram respondendo. Uma das perguntas que apareceu ali foi em relação ao raciocínio clínico. Eu sei que a parte daí da prática profissional, né? Vocês acabam tendo algumas dúvidas. E aí vocês perguntaram, Ana, como é que a gente faz para fazer as anotações e isso não interferir no raciocínio clínico? Gente, a estrutura da sintropia vai te facilitar nesse aspecto. Por quê? Eu já vou mostrar para vocês ali, nós vamos ter, quer dizer, eu já vou mostrar agora, então, enquanto eu já estou falando, a gente já vai mostrando, acho que fica mais fácil. Nós temos a possibilidade, então, de... vou colocar aqui para vocês. Muito bem. Eu vou mostrar aqui para vocês a visão geral, né? Tenho lá, então, aqui a lista dos meus pacientes. Lembrando que aqui é uma demonstração só, né? É um login só para nossa demonstração, então não tem nenhuma informação real aqui de paciente, tá? Tudo ficção. Então, por exemplo, aqui, eu tenho o caso do John, né? Abri aqui o cadastro do John, tem os dados dele ali, e eu vou para o arquivo das sessões. Eu tenho uma sessão aqui, que eu fiz ali, as anotações. Então, veja, aqui nessa parte da anotação, o que já está escrito, fui eu que coloquei, ela vem em branco aqui, como da outra parte, e você pode escrever ali de uma forma livre, de acordo com o teu raciocínio clínico da sessão, entende? Eu costumo orientar as minhas anotações da sessão de acordo com a estrutura da sessão, da terapia cognitivo-comportamental, né? Por quê? Porque é o meu raciocínio clínico ao longo da sessão. Mas eu não preciso me preocupar, assim, puxa, será... como é que era mesmo que a resolução pede para ter a avaliação da demanda, a definição dos objetivos, que eu coloque a evolução, né, os procedimentos que foram colocados, depois eu tenho que colocar ali a continuidade, assim, eu não lembro exatamente, né, como é que foi feito isso. Como é que eu vou deixar depois para o prontuário? Então, aqui na anotação da sessão, eu posso fazer uma anotação mais livre, né? Eu posso colocar em tópicos, posso colocar ali um texto corrido, posso colocar ali em itens, como eu faço aqui, de acordo com a estrutura da sessão, da TCC, né? Então, veja, tem o exame do estado mental, tem a revisão da semana, a definição das pautas, e como eu trabalhei essas pautas, e o plano de ação, né? Mas aí, como o Eric fala, né, gente, com apenas um clique, né? Terminei minhas anotações ali meio bagunçadas, por quê? Porque a gente está atendendo, então você não tem ali, né, aquela agilidade, às vezes, né? Às vezes você dá uma catada de milho, ele é meio devagar na digitação e tal. Você não organiza naquele momento, mas em um clique a plataforma organiza para você. Né? E olha só, ela já vem na estrutura que o prontuário requer legalmente. Né? Então, olha só, vem a intervenção realizada, aí ela organiza o texto para isso, a avaliação da demanda, os objetivos que foram trabalhados ali, né? A evolução, ou seja, o que aconteceu naquela sessão, que precisa ficar registrado ali, né, em termos de processo terapêutico, observação,
o dever de casa, né, o que ficou combinado para as sessões seguintes, e a continuidade, o que eu preciso ter, o que eu tenho ali de informações para que eu consiga seguir acompanhando o processo terapêutico, né? Então, acontece dessa forma, o que é bem interessante. Então, em relação ao raciocínio clínico de vocês, a estrutura da plataforma facilita, porque você não precisa, na hora do atendimento, estruturar tudo, né? Eu tenho que arrumar todo o prontuário aqui, o meu paciente está falando, né? E aí você vai vendo que com a prática isso te ajuda pra caramba, porque você consegue fazer as suas anotações ali. E aí você fica, Ana, mas que vergonha, eu vou colocar essas anotações no prontuário, né? Vai ficar meio bagunçado, que vergonha. Às vezes eu escrevi meio ali um texto meio, né, de qualquer jeito, assim, ou do jeito que, sei lá, que eu tô pensando. Eu tenho muitos alunos que falam assim, eu coloco no registro da sessão o jeito que eu vou pensando. O paciente, né? Mas depois como é que eu faço para arrumar isso? A plataforma te ajuda nesse sentido, tá? Vou disponibilizar, sim, a gravação da aula, né, com autorização dos meus queridos ali, eles já autorizaram, então, tá tudo certo, tá? Deixa eu ver o que mais vocês colocaram de perguntas, senão eu já vou mostrar ali a parte da anamnese. Valéria, você quer participar do treinamento, mas não está no grupo? Aí, ou você entra no grupo, ou depois a gente combina ali de uma forma de eu fazer contato com você, tá? Se você tiver meu WhatsApp ali, pode mandar que a gente combina. Vocês já responderam ali a Dória e a Márcia, né, sobre a possibilidade de fazer o download dos documentos anteriores que vocês tenham para a plataforma. Obrigada. Já foram respondendo, gente? Eu ia parar aqui para responder, já está tudo respondido. Muito bem. Legal. Gostaria de saber se a assinatura ativa é possível ter acesso ao cupom de desconto. Assinatura ativa, você já assinou e quer ter acesso ao cupom? Então, ela pode, vou até dar uma brecha aqui, tá? Se você quiser, na verdade, como você já assinou, não teria acesso ao desconto. Mas aí, quando você for renovar, no ano que vem, a gente pode habilitar para já entrar o desconto também. Então, aí, já ajuda já. Boa. Na renovação, então, vai ganhar ali, né? Muito bem. A secretária pode ter acesso restrito? Como é que está essa funcionalidade? Então, acesso à secretária, a gente vai lançar agora, a gente tem uma filosofia aqui na Sintropia, que é todo mês a gente tem um grande lançamento, né? Então, assim, como eu falei, a gente tem 10 meses. Então, o gravador foi lançado há 3 meses atrás, né? Esse mês agora, muita gente pedia para a gente do lembrete, então o lembrete sessão foi, a ideia é que a gente consiga confirmar todos. E já dando spoiler também, né, de setembro agora, que a gente estará no Congresso Weiner, né? Nosso lançamento vai ser a parte de acesso à secretária, tá? Então, a sua secretária vai conseguir acessar a Sintropia e não ter acesso a nada sensível. Ela só vai conseguir ver suas evoluções aí. Desculpa, gente. Corta isso. Ela não vai conseguir ver suas evoluções. Ela vai conseguir ver seu calendário e seu financeiro apenas, tá? Muito legal. E aí, gente, uma ideia que ali no grupo que do workshop, vocês viram que a plataforma está sempre lançando atualizações, novidades. Se vocês quiserem manter ali, eu me comprometo a estar passando as atualizações, né? Porque o Eric sempre passa para a gente as atualizações, eu comunico vocês ali, vou contando, vou divulgando para vocês. Aí, Ana, surgiu dúvida, como é que funciona? A gente marca o treinamento com os meninos, então a gente vai treinando, vai atualizando, dá para manter uma comunidade legal ali nesse grupo que a gente formou. Quem tiver interesse em seguir por ali, vocês estarão sempre atualizados em relação à plataforma, tá? Vai ter o suporte, claro, né? Ali o grupo não é o suporte, mas vai ser um canal para a gente manter essa comunicação. Eu vou até te passar, Ana, o contato do suporte para você mandar lá no grupo e eu já convido vocês, todo mundo que quiser, enche lá o suporte que a gente vai responder um por um. Ótimo. Vamos fazer assim, porque daí a gente consegue continuar conversando sobre a plataforma e mantenho vocês atualizados também sobre todas as novidades aí que vão surgindo, tá bom? Combinado? Muito bem. Deixa eu contar para vocês, então, um pouquinho mais sobre o caso do John. Olha lá, então vamos ver aqui. Na visão geral, né? Tenho aqui o paciente John, tenho a parte da anamnese desse paciente que já está registrada. Então, veja como ela aparece aqui, o registro da anamnese para vocês. Mas eu quero mostrar para vocês aqui os modelos de anamnese, né, que a gente tem, e todo mundo tem a possibilidade de criar um modelo de anamnese para você utilizar, né? Aí eu fiz isso.
Tem o modelo ali do Jean, tem outras possibilidades que você pode colocar, e o Eric já me convidou para montar um modelo meu e disponibilizar para vocês. Então, quem é meu aluno já utiliza o modelo aqui que a gente estuda bastante, né, na mentoria, vai poder acessar também, eu quero mostrar para vocês. Então, você seleciona o modelo que você deseja e as perguntas aparecem ali. Então, eu trouxe, por exemplo, o caso do John, e aqui no prontuário, na anamnese do John, eu coloco a primeira parte, os dados de identificação. Eu gosto de deixar num campo só, porque a nossa entrevista clínica nem sempre acontece na mesma ordem, né? Então, eu nem sempre pergunto onde ele mora, depois da família. Às vezes o paciente já vem contando, né? Eu moro com a minha sogra, e está acontecendo isso. Ele já vai contando. Então, você vai colocando as informações aqui nos dados de identificação. Eu já sei quais são as informações que precisam e eu vou anotando ali conforme a entrevista clínica vai acontecendo. O John, então, é um homem de 46 anos que mora com a mulher e 2 filhos, né? Ele é empresário, todos trabalham juntos ali na mesma empresa, a mulher e os filhos, e a queixa principal dele, então, o motivo que levou o John para o atendimento é um aumento da irritabilidade, conflitos no casamento e com os filhos também, e ele procurou a terapia a pedido da mulher, a mulher dele deu aquele incentivo, né, para ele buscar a terapia. Como a gente sabe, né, meus alunos principalmente sabem, que a queixa principal não é suficiente para nós já fazermos intervenção. Por quê? Porque é uma peça solta que o paciente traz. Eu preciso entender todo o contexto clínico envolvido nesta queixa principal. Eu preciso verificar se tem um transtorno de base, por exemplo, acontecendo aqui com o John, ou se de fato é uma queixa situacional específica desta condição. Então, é aqui na história da doença atual que eu vou descrever a cronologia, ou seja, a historinha destes sintomas. Ele está irritado? Quando que começou essa irritação? Desde que começou até agora, melhorou, piorou, tem apresentado outros sintomas? Quais são esses sintomas? E aí eu vou registrando, então, a historinha dele. Aqui ele conta que os sintomas dele começaram há quase 4 meses atrás, onde ele teve um episódio ali de conflito com o pai e outros familiares em razão de uma questão financeira da família, dos negócios da família, chegando próximo à falência, e ele teve que assumir essa dívida, houve um conflito, então, e a partir deste conflito, deste agente estressor da família, ele começou a apresentar mais irritabilidade. O que eu fiz? Fui avaliar os sintomas próximos, o que mais o John está apresentando, além da irritabilidade. Aqui na história da doença atual, eu verifico e registro, inclusive, os sintomas que o paciente nega. Porque eu vou pensar aqui, bom, deixa eu dar uma olhadinha se essa irritabilidade está acompanhada de outros sintomas. A irritabilidade dele está acompanhada por um humor mais deprimido, ele deixou de fazer coisas que ele gostava. Então, eu começo a pensar na avaliação de um quadro depressivo, por exemplo, eu vou investigar se esses sintomas estão presentes ou não, vou investigar a questão das preocupações do paciente, quais são as temáticas. Essas preocupações estão direcionadas ali à situação, ou é um padrão mais difuso de preocupação, o paciente tem uma preocupação mais generalizada, de difícil controle, acompanhado de outros sintomas, para eu pensar, por exemplo, num TAG. Então, eu já faço a investigação ali e coloco se ele apresenta ou não aqueles sintomas que eu estou investigando. Então, veja, eu coloco ali que as preocupações são focadas na questão financeira e que ele nega respostas fisiológicas, né, frequentes, nega aumento de fadiga, nega tensão muscular, nega sintomas somáticos. Então, a partir dessa minha investigação, eu consegui descartar o transtorno da ansiedade generalizada, consegui descartar o transtorno depressivo, fui verificar um pouco mais sobre a irritabilidade do paciente e sobre o conflito conjugal também. Então, eu faço o registro na história da doença atual de todas as manifestações sintomáticas e a historinha destes sintomas. Na sequência, eu tenho o campo que fala sobre a segurança do paciente, ou seja, aquelas informações atuais e anteriores sobre a preservação da vida do paciente. Ele já teve pensamentos sobre morte?
Teve ideação suicida? Já teve algum comportamento que colocou a vida dele em risco? Algum comportamento, seja de autolesão, ou alguma tentativa atual ou prévia? E aí eu registro ali. Nega, então, pensamentos sobre morte, ideação, enfim, comportamentos autolesivos, e mantém pensamentos e comportamentos de autopreservação e esperança em relação ao futuro. Aqui nesse outro campo eu coloquei história de vida. Eu coloco, então, junto aqui aspectos pessoais, aspectos sociais e familiares que possam ser relevantes para a clínica, né, a prática clínica. Então, eu deixo aqui, neste conjunto, as informações sobre a história de vida do paciente. Na sequência, a história médica pregressa, então, se ele teve outros tratamentos, outras doenças ou não, se ele está tomando medicações. A revisão de sistemas, quem é meu aluno sabe, né, que nós investigamos a queixa que o paciente traz, mas nós também vamos verificar se existem outros tipos de queixa que o paciente sequer mencionou. Mas, como nós somos os profissionais, nós precisamos verificar, fazer um rastreio dos demais sistemas. Então, se a gente já avaliou ali o humor e a ansiedade, eu preciso verificar se houve alguma manifestação dos outros sistemas que nós temos descritos ali. Neste caso aqui, o paciente nega alterações nos demais sistemas, e eu registrei algumas informações relacionadas às características de personalidade que o paciente trouxe. Então, ênfase na realização, na extroversão, na sociabilidade. Tem um tópico sobre o exame do estado mental, que é a descrição técnica da condição que o meu paciente está naquele momento. Então, por meio da descrição das funções psíquicas, eu vou registrar ali como é que o paciente se apresentou neste momento, nesta sessão, tá? Então, um exemplo aqui, o paciente se apresenta com roupas alinhadas, cabelos com corte recente, condições de higiene adequados, atenção, senso-percepção, memória, inteligência e orientação sem alterações, atitude colaborativa, voz firmemente postada, fala com ritmo adequado, bom insight sobre o seu quadro atual, reconhece a rudeza na sua comunicação durante as discussões, humor eutímico, pensamentos com curso, forma e conteúdo sem alterações, e a ênfase temática na questão financeira da família, o desejo da melhora. Para que serve o exame do estado mental? Se eu fizer uma pergunta aqui para vocês, como é que está teu paciente, o último que você atendeu, como é que ele está? Quais são os termos que você vai utilizar? Imagina se a gente usa de senso comum, ele está melhorzinho, ele tá legal, nossa, ele tá mal pra caramba, mas mal pra caramba no quê? Tá melhor no quê? Melhorou no quê? Tá mal pra caramba desde quando? Né? Então, o exame de estado mental nos ajuda a descrever tecnicamente este paciente. Na sequência, o espaço para a conceituação inicial, né? Então, a gente faz uma descrição a partir da peça que o paciente me trouxe, irritabilidade. Eu preciso entender qual situação essa irritabilidade acontece, o que ele pensa quando ele está irritado, o que ele faz quando está irritado, para eu começar a entender melhor este cenário. E é aqui nessa conceituação cognitiva inicial que eu faço isso. Eu também registro pontos fortes, valores e aspirações do meu paciente. Dou ali a avaliação, né, do diagnóstico, as impressões diagnósticas iniciais. No caso do John, ele apresenta o transtorno de adaptação, então, a partir de um estressor, que foi a falência da família, ele começou a manifestar os sintomas que ele trouxe como queixa. Defino a lista de problemas atuais. A partir dos problemas atuais, que é onde o paciente se encontra agora, eu descrevo os objetivos terapêuticos, ou seja, onde é que meu paciente quer chegar com a terapia, e isso precisa estar muito bem descrito, porque nós vamos monitorando o caminho do paciente até estes objetivos. Se a gente não tem clareza sobre os objetivos, o processo fica solto. Onde é que o paciente está indo com a terapia, né? Descrevo o plano de tratamento inicial do John também, ou seja, para que o paciente saia da sua lista de problemas, que é a condição que ele está agora, e chegue nos seus objetivos, qual é o caminho, quais são as estratégias de intervenção que eu vou usar para chegar até lá. Então, eu descrevo aqui as ferramentas que eu vou utilizar com este paciente ao longo do caminho.
E finalizo com um plano de ação fácil, né, como a Judith Beck descreve, que é um plano de ação introdutório para que o paciente comece a se adaptar com a dinâmica de que nós queremos que ele aplique aquilo que está sendo trabalhado na terapia lá na vida real dele. Não adianta ele ser um excelente paciente de terapia se ele não aproveita o que é trabalhado para a melhoria da sua vida real, não é verdade? Então, nós preenchemos aqui toda a parte da anamnese do paciente, e lá no cadastro dele, então, fica armazenado todas as informações, inclusive com a possibilidade de gerar o PDF aqui também. No arquivo das sessões, então, eu vou ter as sessões que já aconteceram com o paciente, como eu comentei com vocês aqui, essa parte a das anotações da sessão que eu fiz ali, seguindo a estrutura do meu raciocínio clínico, né? Então, como eu disse, eu costumo orientar a minha sessão pela estrutura da TCC, faço o registro ali do exame do estado mental do paciente, porque é a descrição fotográfica de cada sessão. Como é que o paciente estava? Nessa sessão ele estava com humor eutímico. Na sessão seguinte ele começou a apresentar um humor mais deprimido, na outra com humor mais deprimido. Aí eu vou conseguir acompanhar aqui nos registros do paciente, peraí, quando que ele começou a mudar o humor dele? Né, como o Eric disse, eu não lembro o que eu comi ontem, eu também não, eu sou dessas. Então, no registro vai estar quando é que meu paciente começou a apresentar essa alteração, né? Eu vou registrar essa informação. É muito importante. E aí, a partir disso, né, com um clique, como eu demonstrei, a evolução fica ali pronta, dentro da estrutura que é legalmente requerida para trabalharmos com este paciente, tá? Muito bem, deixa eu ver aqui os comentários de vocês, como é que vocês estão. Vai ficar gravado assim, tá? Haverá muitos psicólogos, e se não formos muito bons, ficaremos sem paciente. Não, deixa eu ver aqui o que vocês estão falando antes, né? Gostou do modelo da anamnese? É o que nós trabalhamos na mentoria, né? Isso, essa parte do registro da sessão é aquela que nós vamos anotando durante o atendimento, né? Então, nós temos esse espaço livre para ir registrando, tá? Você vai fazendo ali conforme o seu raciocínio clínico e depois a plataforma organiza, ok? Sim, vai ter o meu modelo lá, o Eric já me convidou para disponibilizar o modelo para vocês, tá bom? Muito bem, Ana dando aula que muitos cobram. Gente, eu quero que vocês aprendam e sejam os melhores. Quero que vocês voem, né? Vamos lá. Gente, obrigada, vocês são muito queridos. Vocês não liguem, tá, Ali, que eles são assim, eles são meio puxa-saco, eu falo para eles que eles são meio puxa-sacos, assim. São com razão, são com razão. Com razão. Ana Dé, eu já fui tua aluna. Ali, imagina. Maravilhosa. Prazer. Que prazer. Muito bem. Vocês viram, então, gente? Então, aqui, né, eu quis mostrar brevemente para vocês como que a gente pode registrar a anamnese, e aí, a cada sessão, nós abrimos ali aquela tela onde vai ter as anotações da sessão, e depois ela vira a evolução do prontuário, e como o Eric mostrou, depois a gente consegue ainda fazer, gerar, né, o prontuário geral do paciente, com um resumo de todas as sessões, e ainda tem ali a parte compilada, sessão a sessão, caso a gente precise, né, da descrição literal de cada uma das sessões, isso é muito legal, tá? Certo, gente? Deixa eu ver se a gente deixou mais alguma pergunta aqui. Como comprar, Eric? Como comprar Sintropia? Então, eu vou pedir para a Ana enviar o link lá no grupo, né? A gente tem o software, né? Ele é através da sintropia.me, né? Sintropia.me. Se vocês quiserem no nosso Instagram, também convido aí no nosso Instagram, vou botar aqui o arroba, que vocês podem até ver com calma lá, né? Que nem eu falei para vocês, como o nosso objetivo é realmente fazer um bom produto para vocês, eu até convido vocês, a gente tem 15 dias de teste, vocês podem cadastrar lá de graça durante 15 dias, e na hora que for pagar, usa o cupom da Ana, que tem mais desconto ainda, né? Que nem eu falei, é o nosso objetivo fazer vocês gostarem. Então,
convido, entrem lá, a gente vai fazer treinamento, ainda mais quem está aqui no grupo da Ana, que a gente vai fazer um treinamento focado, né? Isso. Então, assim, vai ter muita dúvida que vai poder ser tirada lá. Ela vai mandar o telefone também do nosso suporte. Podem mandar mensagem, que nem eu falei, a gente atende indivíduo por indivíduo, pessoa por pessoa, então não tem AI lá para atender vocês, tá? Vou passar o Instagram também, pelo Instagram vocês podem ver, tem um linkzinho lá, que vai mandar para nossa página e tal, mas não se preocupe, vocês podem cadastrar, não precisa botar cartão, aquele negócio, tem que botar cartão para poder... Cara, clica, cadastra e usa. A nossa filosofia na Sintropia é a gente que tem que fazer você se apaixonar. A gente não quer te prender com cartão nem nada. Então, entre no nosso Instagram, clique no link, se cadastrem, manda mensagem. Recomendamos o uso pelo computador, mas também funciona em tablet, funciona em celular perfeitamente, funciona tudo. Então, assim, pelo computador a gente diz que é melhor porque você consegue focar mais, a tela maior, você presta mais atenção, né? Mas funciona em tudo também, tá? Legal. A Márcia perguntou ali, as anotações me disseram que tem a descrição de forma breve, média e longa. Como é isso? Depois, se eu fizer a breve. Eu acho que é nessa parte que a gente estava falando ali do prontuário, que tem o resumo. Então, ali, quando você grava uma sessão áudio, né, o que aconteceu? Quando a gente, quem eu falei, a gente evolui com o feedback de vocês. Então, a gente gravava o áudio, gerava um resumo. E aí, muitas pessoas falavam assim, nossa, mas o resumo é muito longo. E algumas falavam, nossa, mas o resumo às vezes sai curto. E a gente falou, cara, então vamos botar a opção para poder escolher? Então, você pode escolher curto, médio e longo. E para vocês terem ideia desse nosso compromisso de liberar os melhores inteligências para vocês, né? Pensa que o longo geraria um resumo mais caro, né? Porque é maior. Mas na Sintropia não tem isso, Pagou a assinatura, você vai poder usar infinito. Pode gravar todas as sessões, gerar resumo, gerar evolução. Não tem crédito, não tem uso, não tem... É isso, é uma assinatura e pronto. Pacientes ilimitados, prontuários ilimitados, sessões ilimitadas. Sejam muito bem-vindos. E aí também perguntaram... Cadê aqui? Se um dia eu desistir da plataforma, as informações acrescentadas são recuperadas? Ela vai conseguir acessar? Podemos baixar essas informações? Positivo. Isso é uma outra diferença nossa também, que a gente, se você não paga, né? Primeiro de tudo, tá, gente? Vou ser bem aberto aqui com vocês. Se vocês tiverem qualquer problema financeiro, cara, porra, mês que vem eu preciso de mais um mês, vocês podem falar com a gente abertamente, assim. É muita loucura o dono da empresa estar falando isso, né? Mas é verdade, assim, a gente já passou muito por isso. A pessoa, cara, estou num período muito apertado, eu não queria cancelar a assinatura e tal. Não na assinatura anual, né? Porque a assinatura anual você paga tudo de uma vez, mas normalmente a galera que assina o mensal, vê, cara, estou muito apertado e tal. A gente fala, não tem problema, a gente vai dar para você mais 30 dias, se recupere, conta com a gente e tal. Porque é isso, assim, a gente pensa assim, não é uma ou duas ou 10 assinaturas que vão fazer a gente maior ou menor, entendeu? Então, assim, a gente parte de um princípio... Isso é só, desculpa me estender, Ana, aqui. Não, fica à vontade, fica à vontade. Mas é porque como eu participei muito desse meio empresarial nos últimos anos, né, a gente tende a pensar que o brasileiro por si, né, a gente tem esse espírito meio, como é que eu posso dizer, vira-lata, né, de que o brasileiro vai roubar e vai ser mau caráter e vai... Cara, quando você bota de graça em empresa com aquele sistema de pagar e pegar, viram que 95% das transações são feitas. Então não tem esse... E a minha cabeça como empresário, eu digo assim, eu posso até quebrar a cara com isso. Mas se você chegar para mim, você realmente tiver com dificuldade financeira, a gente vai querer ajudar, entendeu? A gente vai querer liberar mais um tempo. Eric, vai ter 100 pessoas que vão querer se dar bem em cima de você. Tudo bem, a gente tem 10 mil usuários, deixa a pessoa achar que ela está se dando bem, entendeu? A gente pensa muito nessa troca de honestidade, sabe? Entre os clientes. Gente, aí depois vocês vão ver que tem um monte de funcionalidades, né? Como o que o Eric falou, manda lembrete para confirmar a sessão para o nosso paciente, aí manda lembrete para a gente para avisar que o paciente confirmou, né? Ele fala, o fulano confirmou, hein? Aí a gente confirma também. Então você já está usando, porque você eu sabe... Já recebi lá, já contei a novidade. Legal. Tem a parte também dos instrumentos, né, ali de monitoramento também, tem um monte de coisas que a gente pode compartilhar com o paciente preencher, isso vai ficando registrado também. É muito legal e tem muita coisa boa vindo por aí, e eu acho, assim, admirável a postura do Eric e da equipe dele, de realmente estarem preocupados em não apenas vender. Claro que é importante, é um negócio, sim, né? Mas, principalmente, entender que a venda acontece com a satisfação dos clientes, né, dos psicólogos, e eles têm um interesse genuíno em desenvolver uma solução, né, que facilite, de fato, a nossa prática clínica. E eu tenho o prazer, então, de ter essa parceria com eles, né, jamais faria se não acreditasse, se não me identificasse, de fato, com a forma que a empresa é conduzida, né, que o serviço é oferecido.
Ali o pessoal falando assim, quero me apaixonar pela Sintropia, como eu sou apaixonado pela Ana, pela mentoria. Gente, isso aí é fácil, vocês vão ver, vocês vão começar a usar, vocês vão falar onde é que eu estava, que eu ainda não tinha usado a Sintropia, eu estava com o meu caderno, apegado com o meu caderno aí, cara, né? a gente recebe muitas mensagens assim, cara, porque eu não gosto a gente não gosta de fazer essa mídia, tipo assim, olha as mensagens que a gente recebe e tal, mas, cara, é muito legal, assim, isso Eles é uma são coisa que... modestos, gente, porque o pessoal manda mesmo depoimento e tudo, e elogia, eles ficam até constrangidos ali com os elogios todos. Né? A Dora perguntou, vocês têm inventários na plataforma? Tem instrumentos ali, né? Tem o PHQ9, tem o GH7, que são, né, que podem ser utilizados ali publicamente. A gente tem mais 60 que vão entrar mês que vem, então a gente tem 60 escalas totais que vão entrar. A parte, porque que nem eu falo, a Sintropia, a gente tem uma filosofia que é a seguinte, a gente não vai lançar se estiver ruim. Então, assim, eu costumo dizer, e eu sou super aberto com isso, legal que alguém perguntou do Psicomanager, eu conheço o Zé, que é o dono do Psicomanager e tal. Assim, a gente, se você for pegar uma pessoa que pratica há 10 anos e está com o Psicomanager há 10 anos, realmente, se você for na Sintropia que tem 10 meses, vai ter algumas coisas que não vão ter. Normal. Porque a gente tem uma filosofia aqui na Sintropia que a gente só vai lançar se estiver muito bom. Então, assim, a gente só vai lançar o gravador quando o gravador estiver muito bom. Então, quando a gente chegou nessa ciência de que o gravador tá legal, a gente lançou. Lembrete. Cara, a gente tem uma estrutura muito legal de lembrete, que vai mandar e que vai vir. Então, conseguimos criar isso? Lançamos, entendeu? Então, assim, parte do paciente, né? Uma parte que a gente, nos últimos tempos, botou ali as 4 escalas para teste. A gente viu que tinha muito interesse. Então, a gente falou, cara, vamos focar nisso agora? Então, a gente tem muita coisa que a gente está desenvolvendo aqui em paralelo para o paciente que a gente ainda vai lançar. Então, assim, todo mês, isso é um padrão da empresa. Todo mês a gente tem grandes lançamentos. Né? Então, podem contar com isso. É isso, o Marcelo colocou ali, o melhor é esse constante aprimoramento da plataforma. Gente, isso é muito legal. Eles não fizeram a plataforma, falaram assim, agora tá, se virem, é isso aí que tem, né, e vamos só tratar de vender agora. Não, vocês viram, gente, a quantidade de possibilidades ainda, né, para nós desenvolvermos, aprimorarmos e que vai facilitar ainda mais. Então, muitas novidades virão. Né, a estrutura já está maravilhosa, vocês vão ver ali, vocês utilizam ali, vocês ficam assim, impressionados. E ainda assim, essa preocupação em ouvir de quem está lá, né, no campo de batalha com o paciente, sabendo o que precisa, o que funciona, o que não funciona, falar, puxa, olha, seria legal se tivesse isso, nossa, ia facilitar, como é que a gente pode fazer assim, né? Então, essa abertura deles, eu acho admirável, muito legal. Olha lá, que pessoa maravilhosa, Eric. Oh, obrigado. Já ficaram fã também, agora vocês vão ver que eles são puxa-saco também, vocês vão ver, gente. Obrigado. A Flávia até mandou ali, Eric, só chata que sempre aponta as melhorias e sempre sou muito bem acolhidos por vocês. Porque, e eu falo isso, gente, que assim, as pessoas às vezes têm medo de vir falar e tal. Eu falo, gente, falem mesmo, porque eu quero vir, porque eu preciso. Às vezes alguém manda assim, nossa, como é que vocês não têm isso, isso e isso? Aí a nossa primeira resposta é, que ótima ideia. Obrigado por ter dado essa ideia, entendeu? E a gente vai melhorando com o tempo, entendeu? Ótimo. A Nanda perguntou, Ana, posso fazer as anotações na plataforma durante o atendimento? Sim, você divide a tela ali, põe o Sintropia de um ladinho, seu aplicativo de atendimento do outro ali, abre ali naquela parte de anotações, manda ver, né? Vai anotando, vai colocando ali, tá com o paciente e tal, depois você, com um clique, organiza toda a evolução. Então, gente, é vida, é vida, é vida. Inês, a gente vai fazer o treinamento lá, depois aí a gente mostra os inventários, tudo bem certinho, né, todas as funcionalidades, mas está tudo lá. Legal. Muito legal. Isso. Aí, ó, parabéns. Vou comprar porque a Ana é verdadeira. Ó, que bonitinho. Comprem, gente, que a gente vai estar junto, e aí convido vocês, né, quem quiser permanecer ali no grupo, o grupo inicialmente era para o workshop, mas vou manter, para a gente estar sempre atualizando, marcando treinamentos, né, para que vocês possam estar sempre atualizados e integrados com quem também utiliza a plataforma e com quem quer sempre oferecer o melhor aí para o paciente. Certo, gente? Muito obrigada, então, pela participação. Obrigada, Eric. Obrigada, Ali, por terem vindo. Obrigada a cada um aí que veio participar
ao vivo, né? Também, muito obrigada. Tenho várias pessoas falando, Ana, não vou conseguir participar ao vivo, vai ficar gravado. Então, pessoal da gravação aí também, obrigada por assistirem, por acompanharem, e a gente continua se falando, tá bom? Obrigada, Eric, pela Muito participação. obrigado, gente. De verdade, sempre que quiser, à tua disposição. Um beijo a todas. Obrigada, Ali, mais uma vez. Beijo, gente. Eu que agradeço. Obrigada, Tchau, gente. tchau. Bom fim de semana para todos. Até mais. Bom final de semana. Tchau, tchau, tchau. Também, bom final de semana. Obrigada, gente. Um beijo para todo mundo.